Olá, meus amados irmãos, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira. Amados, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você e para toda a sua família. Hoje eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida e eu gostaria muito que você também compartilhasse essa mensagem com outras pessoas para que nós venhamos sermos abençoados e abençoar outras vidas. A palavra do Senhor se encontra em Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Eu não vou ler ele todo aqui, mas eu gostaria muito que você lesse. E aqui fala a respeito de um jovem lunático, um rapaz que sofria com uma condição severa. Ele era possuído por um demônio ou vários demônios. Esse rapaz, ele tinha convulsões, tinha epilepsia, ele se jogava no fogo, se jogava na água, sempre tentando se ferir, mas na realidade era um espírito maligno que possuía esse rapaz. E esse rapaz, o pai desse rapaz, ele leva esse rapaz até os discípulos. E os discípulos não conseguiram expulsar este demônio na vida desse jovem. Amados, o que eu aprendo com isso aqui? É que muitas das vezes nós estamos na igreja, nós somos dizimistas, ofertantes, pregadores do evangelho, temos cargos eclesiásticos, pastores, missionários, obreiros. Dizemos, falamos, declaramos que somos filhos de Deus, servos de Deus, somos consagrados por Deus, escolhidos, separados, moldados, lapidados, capacitados, ungidos por Deus, cheios do Espírito Santo. Mas muitas das vezes, meus amados, será que realmente estamos vivendo uma vida em Cristo a qual agrada o Senhor? Será que estamos fazendo o que agrada ao Senhor? Será que estamos usufruindo daquilo que Deus nos deu, os dons espirituais, do poder que há no nome de Jesus? Será que estamos colocando em prática aquilo que Deus nos chamou para fazer? Estamos colocando em prática o poder de Deus, a autoridade que Jesus nos deu, o poder que há no nome de Jesus? E a principal pergunta é: será que realmente nós cremos que Jesus tem nos dado esse poder e autoridade? Será que nós cremos verdadeiramente? Porque aqui, irmão, meus irmãos, nessa passagem, eram os discípulos de Jesus. Eles andavam com Jesus. Aqui no versículo 14 diz: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele saudaram. Amados, aqui eram os discípulos que estavam. Amados, há no versículo 17, e um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o. Ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse a teus discípulos que expulsasse, e não puderam. Amados, os discípulos andavam com Cristo, e eles não puderam expulsar. Amados, será que isso tem acontecido conosco? Será que nós estamos colocando em prática o poder e a autoridade que Jesus nos deu? Ou será que nós estamos com medo de fazer algo? A Bíblia nos ensina que Jesus nos deste poder e autoridade para pisar em escorpiões, beber em coisas mortíferas,
que não nos causaria dano nenhum. A Bíblia nos declara que o Senhor Jesus nos deu essa autoridade para ressuscitar os mortos, curar os enfermos, expulsar os demônios, falar novas línguas. Mas ultimamente nós não estamos vendo mais esses milagres de Deus, sabe por quê? Porque nós não acreditamos que Deus pode fazer. Nós não estamos mais acreditando no que Deus pode fazer através de nossas vidas e até mesmo em nossas vidas e dentro da nossa família. Talvez você está com uma causa, irmão, uma causa dentro do lar, a qual já era para você ter expulsado os espíritos malignos, já era para você ter orado, mas você ainda não orou. Será que nós estamos servindo a Cristo verdadeiramente para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado? Amados, se nós não colocarmos em prática aquilo que Jesus nos deste, nós vamos viver apoiando na fé de outras pessoas. Quantas pessoas vêm pedindo oração, não que não tenha que pedir, mas às vezes ela tem que colocar em prática o poder e a autoridade que Jesus deu, expulsar espíritos malignos. Quantas pessoas estão vendo seus filhos sofrerem com a rebeldia, seus filhos só ficam enfermos, seus filhos não dormem direito, mas eles continuam pedindo oração, mas não impõem as mãos e oram. E eu estou dizendo isso para muitas pessoas que são cristãs, pessoas que estão enfermas e às vezes estão pedindo oração para outras pessoas, mas não estão orando pelas suas vidas e colocando em prática aquilo que Jesus lhe deu. No versículo 23, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Amados, muitas das vezes nós duvidamos de Cristo, nós duvidamos de Deus. Aqui no versículo 22 diz: e muitas das vezes ele tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes. Amados, o pai do rapaz aqui já estava aqui incrédulo, porque os discípulos não conseguiram expulsar. Ele olhou para Cristo e falou: se tu podes fazer alguma coisa, amado, se tu podes. Você já percebeu que muitas das vezes a sua oração é: Pai, se o Senhor é meu Deus, se o Senhor está me escutando, se o Senhor tem me visto, amados, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. E a fé que Deus te deu, que colocou no teu coração para que você cresce nele, para que você esperasse e confiasse nele, será que você não tem mais essa fé, essa esperança, essa confiança? Sei que muitas das vezes os problemas nos fazem esfriar espiritualmente, nos faz desacreditar de certas coisas, até mesmo do poder de Deus, mas nós não devemos deixar isso tomar conta do nosso coração, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele quer que nós venhamos a parar. Porque quando o diabo ele começa a nos paralisar, nós começamos a desacreditar. O diabo começa a lançar setas e dardos inflamados, dizendo que Deus não nos ama, que Deus não está nem aí para nós. E isso, meus amados, será que é verdade? O que nós devemos fazer é crer no poder de Deus, acreditar no poder de Deus e buscar em oração repreender o mal dentro do nosso lar e fazer com que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado, que o nome de Jesus tenha poder e autoridade realmente dentro do nosso lar, na nossa família. Filhos, a esposa ora pelo marido, o marido ora pela esposa, os pais oram pelos filhos, os filhos também oram pelos pais. E Jesus vai fazer o milagre. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Se você pode crer, levante a sua mão dentro do teu lar
e ore para que Deus abençoe o teu lar. Levante sua carteira de trabalho para o alto, consagre ao Senhor, repreenda todo o mal. Muitas das vezes, meus amados, Deus permite que nós passamos certas coisas porque nós nos tornamos incrédulos. E se você, eu, nós nos tornamos incrédulos, nós ficamos completamente vulnerável a Satanás e ele começa a bagunçar a nossa vida. Então, eu quero que você fique com esta palavra e que você, em nome de Jesus, possa usar de autoridade, no nome de Jesus, dentro do teu lar, na vida dos teus filhos, a esposa na vida do marido, o marido na vida da esposa, os pais na vida dos filhos, os filhos que já têm consciência do que é o poder de Deus, orar pelos pais, tudo para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Fica com essa palavra e que Deus abençoe teu lar, tua família em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir agora em nome de Jesus que renove o espírito deste homem, desta mulher. Renove, restaura, transforme a vida deles para que eles venham ter novamente a fé, esperança e confiança no Senhor. Muitas das vezes eles têm andado desacreditado por conta dos problemas, das situações adversas que têm acontecido. Mas o Senhor é Deus. Eu te peço que no nome de Jesus, meu Pai, use cada um com teu poder, tua glória e tua majestade, e que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado na vida de cada um, para a glória do Senhor. E todo espírito maligno que enfraquece a fé dessas pessoas, que traz uma frieza espiritual na vida dessas pessoas, bate de retirada. Toda enfermidade, seja de qualquer origem, caia por terra e o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus, meu Pai. É a oração que eu faço e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Um abraço e que Deus os abençoe em nome de Jesus.